tem feito, o que Ele está fazendo. Abra comigo em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 6. Se você tem sua Bíblia, senão você acompanha aí conosco no telão. Jeremias está falando assim no capítulo 10, a partir do versículo 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é revestida de azul e púrpura. Tudo não passa de obras de mãos hábeis, de hábeis artesãos. Mas o Senhor é Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: esses deuses que não fizeram nem o céu, nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes, cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Essa é uma declaração do profeta Jeremias acerca da grandeza de Deus. Quando o culto começou, eu li também o Salmo 92, uma declaração do salmista a respeito das grandezas, das grandes obras das mãos de Deus. E realmente, muitas vezes, a nossa vida é tão corrida e ocupada que nós não paramos para perceber as grandezas que Deus tem feito, as obras das mãos dEle. Em vários momentos da palavra de Deus nós vemos homens e mulheres reconhecendo a grandeza de Deus, os seus grandes feitos, as suas grandes obras. Incomparável é o Senhor. Ele é o Deus a quem nós servimos, não é como o homem. Ele não é como uma escultura feita por mãos humanas, por um ourives, por um homem habilidoso que forma de uma madeira, de um pó, de um barro. Não é. Ele não serve nesse espaço, ele não serve. A Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés, mas ele decidiu habitar dentro de nós. Dá para entender algo assim? Um Deus forte, um Deus valente, um Deus que ia à frente do seu povo, um Deus que ia à frente nas batalhas para salvar, para livrar, para curar. Um Deus que manda os seus anjos para estarem ao seu redor e te proteger. Um Deus que faz coisa que você nem imagina. Porque você podia estar morto, mas Deus te livrou da morte. Você poderia estar numa situação terrível e decadente, mas Deus te tirou dessa situação. Você nem viu. Sabe como uma criança aí que o pai vai colocando aquele coisinha de proteção nas tomadas? Para a criança não colocar o dedo, não dar choque? E coloca aquela proteçãozinha em tudo que é pontiagudo para a criança não bater a cabeça ali e furar a testa? Assim é Deus com você. Ele vai colocando tudo para te proteger, te guiando, te conduzindo, te livrando do mal, te livrando do laço, do embaraço, das coisas ruins. Mas nós estamos tão apressados na nossa vida que nós não percebemos o Deus que nós servimos.
E um grande erro o nosso coração começa a cometer. O erro de fazer que Deus seja somente mais um compromisso da nossa agenda. O culto de domingo não é um compromisso na sua agenda. Ele não deve ser. Estar aqui num culto de quarta não é um compromisso na sua agenda. Você ter uma oportunidade, como os jovens foram ontem, se reunir para adorar a Deus, não é um compromisso na agenda e não deveria ser. O momento no seu secreto, na sua oração, o momento de oração em línguas, a sua leitura da palavra de Deus que nós temos feito todos os dias, não deveria ser simplesmente para cumprir uma rotina, né, Tatinha? Porque nós precisamos parar e reconhecer o que é isso verdadeiramente. A Bíblia fala sobre uma assembleia dos santos e dos justos que se reúnem. E nesse lugar onde nós estamos aqui nessa noite, existem anjos adorando junto com a gente. Ou você acha que você simplesmente está cantando canções da boca para fora? Eu não sei você, mas eu tenho certeza que quem estava aqui em cima não estava cantando da boca para fora. E você também não, amém? Quando você fala assim, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Eu era um homem sem unção, uma mulher no caso. Você também. Talvez um improvável que Deus pegou e colocou a unção dele. Talvez alguém que era para estar perdido e longe, mas Deus fez uma grande obra na sua vida. Nós esquecemos de reconhecer as grandes obras que Deus tem feito. E nós vemos na palavra de Deus os grandes homens e mulheres que ficaram ali registrados para o nosso exemplo, engrandecendo a Deus. Moisés, quando saiu com o povo todo do Egito, ele cantou um cântico ao Senhor. O Senhor que fez cair o carro e o seu cavaleiro. Esse é o grande Deus, esse é o Senhor dos exércitos que está conosco. O profeta Daniel não se importou de ser jogado numa cova de leões, ao invés de negar e deixar de orar ao Deus verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego aceitaram ser lançados dentro de uma fornalha de fogo para não se dobrar diante de qualquer outro Deus. Eles reconheciam um único e verdadeiro Deus, aquele que faz, aquele que não se envergonha de nós, aquele que está conosco desde o princípio, que nos resgatou do pó, da lama, das cinzas e nos levantou e fez de mim e de você campeões. Ele é Deus. Eles nunca se envergonharam, engrandeciam o nome do Senhor, subiam em montes, passavam tempo em oração, os homens de Deus que jejuavam e buscavam. Mas eu nem quero entrar nesse assunto de orações e jejum, eu quero simplesmente falar de um coração que reconhece e agradece o Deus que fez e o Deus que faz na nossa vida. Ele não abandona. E Jeremias aqui está falando sobre o Deus poderoso. Ele tem ventos, estoques de vento. Ele sim tem estoque de vento. E Ele manda os seus ventos. E Ele faz parar. Ele manda o trovão e faz parar. Ele manda os seus anjos. E os anjos lhe obedecem. Ele manda. Ele criou a terra com a sua palavra. Ele fez, formar do pó, um homem que se tornou ser vivente. E hoje eu e você estamos aqui porque Deus nos criou. Ele pega, e Jeremias fala ali, acho que foi Jeremias, fala: do ventre da minha mãe fui formado e o Senhor já me conhecia. Ele pega e faz formar um ser dentro de você. Quem já teve filho? Mulheres que engravidaram aqui, tiveram... Você não achou isso incrível? Eu acho isso incrível. Existe um ser que ganha vida, ele nasce de você e cresce e vira outro ser. É incrível o que Deus faz. A complexidade, a grandeza, a força disso. Mas nós, às vezes, fazemos com que Deus vire simplesmente mais um compromisso na nossa agenda. E Ele não é. Ele não é um compromisso na minha agenda. Ele não é alguém que eu tenho que cumprir ordens ou forçar a agradar, não. E sabe o que é mais incrível? Ele não está me obrigando, Ele não está me pegando pelo pescoço, Ele não está puxando pelos cabelos para tentar me forçar a fazer alguma coisa. Ele continua me amando, mesmo quando eu faço dele só mais um compromisso da minha agenda. Mas eu não quero que seja assim. Porque quando eu faço dele simplesmente um compromisso da minha agenda,
cada vez mais eu vou dando prioridade para outras coisas e menos eu dou prioridade para Ele. Cada vez mais eu vou me dobrando a outras necessidades, a outras coisas mais importantes e cada vez menos eu vou dando atenção a Ele. O grande problema disso é que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Foi Ele que criou a terra e tudo que nela há. Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara suas enfermidades. Ele é o Deus que levanta do pó. Ele é o Deus que te dá o escape e a saída. Ele é o Deus que sustenta. Ele é o Deus que é a fortaleza. Ele é o Deus e não existe outro além dEle. Então como é que eu acho que eu vou encontrar a solução na minha vida deixando Ele em segundo plano ou como um compromisso de domingo e não vivendo ao lado dEle todos os dias? Mas sabe, irmãos, essa é a estratégia de Satanás. Ele não quer te tirar da igreja. Ele não quer. Você já passou disso. Se ele vir para Dona Neide e falar assim: Dona Neide, mas crente é tudo ruim, crente é tudo preconceituoso. Dona Neide vai falar: não é nada. Eu vivo lá no meio de um povo muito legal, que não me julga, que me ama. Tem uns, às vezes, estão meio com a cara fechada, mas a gente perdoa, porque também a gente aprende a perdoar. Mas a estratégia de Satanás é fazer a tua vida ficar tão ocupada e outras coisas serem tão importantes que você deixa de viver a vida com Deus. Coisas tão importantes, satisfazer vontades, correr atrás de dinheiro, correr atrás de carreira, agradar outras pessoas, eu não sei, redes sociais, você passa tanto tempo, distração, e ele coloca na tua cabeça: você está cansado. Está cansado? Vai descansar. Você já experimentou em algum momento que você está cansado, você colocar um louvor, pegar sua Bíblia e tirar um tempo na presença de Deus? Alguém já fez isso? Dá um tchau para mim quem já fez. Não é bom? Não descansa? Mas às vezes você pega no momento de cansaço, que você está sobrecarregado. E Jesus na sua palavra fala assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. Aprendam de mim, eu tenho um fardo leve para vocês carregarem. Tirem esse fardo pesado e venham até mim. Mas o engano do nosso coração fala assim: eu estou cansado, então eu vou fazer o quê? Vou deitar no meu sofá e vou colocar um filme para assistir. E geralmente ainda é um daqueles filmes que todo mundo morre. Tem alguém assim que é assim? Que gosta desse filme que todo mundo morre? Não, né? Vocês gostam de filme cristão, né? Que eu sei. Vai olhar um filme e todo mundo morre, todo mundo assassinado, ou não sei quem trai não sei quem mente pra não sei quem. Tem aquele filme dos ladrão que a gente torce pelo ladrão. Quem já torceu pelo ladrão no filme? Eu sei que vocês veem 11 Homens no Segredo, Vê Velozes e Furiosos, estão torcendo, são tudo bandido deles. É assim. E é assim que nós somos enganados e ficamos cada vez menos tempo com o Senhor. Mas pode ser que às vezes a sua vida seja realmente corrida. Você tem sua família para sustentar. Você tem 2 empregos, você tem mulher, tem que ir ali, chega de noite, tem que ainda dar conta da casa, tem que fazer comida, a sua vida é corrida, não dá para você passar tanto tempo buscando e orando. Mas os tempos que você tem a oportunidade, você pode escolher considerar eles simplesmente um compromisso na sua agenda, ou a oportunidade de você estar diante do seu Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, daquilo que você pede. Talvez um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus, pastora, foi a oportunidade de termos poder de escolha. Nós temos algo que se chama livre-arbítrio, e Deus nunca vai te obrigar a adorá-lo. Deus nunca vai te obrigar a engrandecê-lo. Deus nunca vai te obrigar a agradecer a Ele, a louvar o nome dEle. Ele não vai te pegar pelo pescoço e te obrigar. E Ele é tão misericordioso que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Você quer ver? É algo que achei muito legal faz um tempo. Minha mãe me contou para nós, né? Que quando ela e meu pai casaram, não sei qual dos dois contaram, um deles contaram para nós. Quando eles casaram, eles pegaram um papel e desenharam uma casa que eles queriam ter quando eles pudessem ter uma casa.
E diz que os dois sentaram ali um pedaço de papel e começaram a desenhar o que eles queriam que tivesse na casa. Como que seria a casa, o que eles queriam e como é que era. Minha mãe falou que eles tinham 18 anos. Jovens, recém-casados, sonhando com o futuro. Não eram cristãos. Ainda não tinham Jesus na vida deles. Estava tudo começando. E muito tempo depois, um dia eles reconheceram e louvaram a Deus. Porque a casa que nós moramos hoje é exatamente a casa que eles desenharam quando tinham 18 anos de idade. Mas eles nem tinham Jesus ainda. Mas Deus já conhecia eles. E Deus já tinha chamado. Igual ontem eu também conversando com a minha sogra, ela falando, quando eu era criança, eu sonhava em ter 2 filhos e morar na praia. E olha aí, o que estão hoje? Deus fez. Mas nem conhecia Jesus. Deus conhece o desejo do teu coração. E Ele tem feito grandes coisas na tua vida. Você consegue ver de onde Ele te tirou? Te pergunto mais uma vez. Você consegue ver tudo que Ele já fez na tua vida? E falando de enganos que nós caímos às vezes, um grande engano é essa pressa que tentam colocar na nossa cabeça e que não existe. Aquela pressa que fala assim, eu vou orar e eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso de um emprego novo, agora. E daí amanhã você acorda e ainda tem o teu emprego antigo, ou ainda não aconteceu. E daí você vem para a igreja e não adora a Deus, porque Deus não respondeu a tua oração. Mas Deus ali na frente tem alguma coisa preparada já para você. E Deus te conduziu de uma forma que você nem acreditava que Ele ia te conduzir. Mas você ora, você tem, igual todos nós temos as nossas necessidades. Deus, eu preciso de uma casa. Estou morando de aluguel, eu quero ter minha casa própria. Deus, eu quero ter melhores condições para minha família. Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero ter um ministério. Mas às vezes as coisas não acontecem tão rápidas quanto nós imaginamos, a ponto de nós desistirmos de adorá-lo, engrandecer e continuar reconhecendo que Ele faz, Ele é o único que faz, Ele é o único que faz da morte vir à vida, Ele é o único que faz tudo surgir do nada, Ele é. Mas nós não percebemos o quanto nós já andamos até aqui. Eu sei, eu vejo, o trabalho que eu trabalho hoje é um milagre de Deus. Não tinha como eu mandar o meu currículo para essa empresa na Costa Rica e eles me contratarem. Deus fez surgir esse dono dessa empresa visitando a empresa do meu pai quando eu era bem jovem. Do nada, né, pai? Mas do nada, apareceu lá o cara, do nada. E hoje ele me contratou e eu trabalho super bem. Deus me deu uma condição excelente. Mas Deus já sabia. Deus já sabia e eu orava, Senhor, eu quero ter uma condição. Mas foi um processo. Eu entrei nessa empresa recebendo quase nada. Acho que eu ganhava $100 quando eu comecei no comecinho. Tipo uma ajuda de custo. E Deus foi conduzindo e eu fui aprendendo e eu fui estudando. E Deus foi levantando. Hoje, se eu pensar 10 anos atrás, eu não acreditaria no que Deus fez. Não tem como. Não tem como. Talvez quando eu era criança eu não acreditaria que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. Cantando. Eu me lembro que as minhas irmãs cantavam desde pequenininha. E meu pai levava elas para passar vergonha, né? Ele achava maravilhoso, né, pai? Nossa, lindo. E as duas apavoradas que tinham que cantar. E daí elas cantavam. Mas eu não cantava, porque eu era uma taquara rachada. Era ou não era? E eu lembro que a gente voltava às vezes de uma igreja e elas cantavam e tinha essa oportunidade. Foram chamadas mesmo por Deus para isso. Elas foram chamadas, tem um chamado na vida delas para isso. E eu lembro que eu voltava para casa e eu ia no banheiro, algumas vezes isso aconteceu. E eu ia diante de Deus e falava, Senhor, por favor, eu queria tanto cantar. Eu queria tanto poder cantar assim, igual minhas irmãs cantam. Eu queria tanto poder fazer isso. E eu quero fazer, e quando eu fizer, eu vou fazer para adorar o Senhor e somente ao Senhor. Eu não vou cantar por aí, eu vou cantar para louvar o Teu nome. Eu vou cantar para engrandecer e falar das Tuas maravilhas. E eu pedia para Deus. Comecei quando eu era adolescente, a taquara rachada, comecei. Mas eu não imaginaria que Deus me daria condição. Gravei até uma música. Ficou até assim. Mas né, deu boa. Né, o Eric estava cantando junto, daí deu uma melhoradinha. Deus faz. São exemplos do que Deus faz. Você consegue reconhecer o que Ele já fez na sua vida?
Talvez você não tenha recebido ainda tudo que você pediu para Ele, mas você consegue reconhecer que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz milagre. Então vamos adorar o Senhor mais uma vez? Você pode ficar sentado se você quiser, você pode ficar de pé ou de joelho, não interessa. Nós estamos diante da Assembleia de Deus, o santo lugar. Porque nós estamos aqui não é por causa da igreja, não é por causa dessas paredes, desse barracão, é por causa das pessoas que se reúnem aqui. Deus está aqui. Você pode adorá-lo? Se o Senhor não tivesse te trazido até aqui? Como seria se Ele não tivesse feito o que Ele fez na sua vida? Como seria se Ele não tivesse conduzido tudo até aqui? Ele é valente e a sua mão continua no controle de todas as coisas. Essa nação e tudo que acontece está debaixo das mãos de Deus, do poder de Deus. Nem tudo é por conta dEle. As pessoas tomam decisões más. Mas isso não significa que Ele perdeu o controle. Porque se Ele quiser, Ele para tudo isso agora. Se Ele quiser, Ele manda o Filho dEle agora. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quer. Se Ele quiser, Ele te leva para outra nação. Se Ele quiser, Ele traz pessoas de outra nação para cá. Se Ele quiser, Ele faz céus e terras se moverem e tremerem. E Ele é poderoso.
que Deus tem feito na tua vida? Dudu, teu casamento é bom hoje? Porque um dia Deus foi lá e resgatou aquele cara. E uma palavra entrou no coração dele, ele entregou a vida para Jesus e mudou toda a realidade. Mas você consegue imaginar como é que vão ser teus filhos? Como é que vai ser quando eles começarem a servir a Deus e você vê os teus filhos servindo a Deus? Como é que vai ser a próxima geração? O que vai acontecer na tua vida ainda, Adri? O que Deus tem preparado ali para frente? O que vai fazer na sua família? Nos filhos que estão longe? Talvez aquela pessoa que você tem orado e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você consegue crer que o Deus Todo-Poderoso é capaz de ir lá e resgatar essa pessoa? Porque Ele não parou, Ele não dorme, e os seus braços não estão encolhidos, o seu ouvido não está fechado e os seus olhos não estão cegos. Os planos dele continuam verdadeiros, planos de te fazer prosperar, planos muito maiores do que os seus, diz o Senhor. Oh, aleluia! Planos muito maiores para você. Livro de Romanos, capítulo 8, também muito conhecido, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Você pode ler essa segunda parte comigo? Mais uma vez? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tantas coisas o Senhor ainda tem preparado para a sua vida. Mas o fato de nós considerarmos Deus como um compromisso da nossa agenda faz com que muitas coisas se atrasem. Deus ainda vai fazer, porque Ele não depende de nós para fazer. Deus ainda vai mover. Se Ele precisar te chacoalhar para isso, Ele vai te chacoalhar. Se Ele precisar permitir que você passe ali pelo mar turbulento para você clamar, Senhor, nós vamos morrer, não deixa eu morrer. Ele vai deixar você entrar na tempestade, para mostrar que Ele está com você. Pode ser, mas não precisa. Se você reconhece que o Senhor está com você, como o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor me prepara uma mesa e todos aqueles inimigos veem que o Senhor é fiel na minha vida. A sua bondade e a sua misericórdia estão comigo por onde eu for, todos os dias da minha vida. E sabe onde eu estarei todos os dias, até eu morrer? Na casa do Senhor, no lugar da habitação do Altíssimo, na presença dEle. Assim é para ser a nossa vida. Não é um compromisso, Deus não é um compromisso. Deus não é colocado ou não deve ser colocado como igual a nada na nossa vida. A família é sim importante, Deus nos ensina sobre ela e os cultos de casal têm sido uma bênção por falar nisso. Mas Deus é mais importante. O trabalho, a carreira é bênção, mas Deus é mais importante. Ou será que você consegue imaginar o dia que Deus te fizer multimilionário? Acredita, pastora? Gui, 3, 4 empresas? Deus pode te fazer enriquecer, mas você consegue olhar para o seu coração e imaginar, se o dia que você tiver muito dinheiro, tá lá controlando as suas ações, os seus bitcoins, e daí tá lá tudo acontecendo, as tuas empresas funcionando, e de repente você tá num culto de domingo, e alguém te liga e fala assim, Luiz, alguém invadiu as tuas contas aqui dos teus clientes, um hacker entrou aqui, o que você vai fazer? Você vai sair daqui do lugar da presença de Deus correndo? Ou você vai continuar confiando em Deus? Gente, é claro que no momento de emergência é emergência. Mas qualquer coisa que te ligam, qualquer coisa que te chamam, você vai trocar a presença de Deus? Ou você vai confiar? Você está no teu momento de oração, você está lá no teu momento secreto com Deus, o tempo que você separou. E de repente te liga Donald Trump. Você vai parar o teu momento para atender porque é uma pessoa muito importante? Você consegue entender o que eu estou falando? É um exemplo. É claro que é emergência, é claro que, gente, eu sei.
Não estou falando nada de extremismo, não estou falando nada. Eu estou falando de reconhecer no meu coração quem é que eu estou servindo. Quem é que me salvou. Quem é que me resgatou. Quem é que fez a minha vida ser como ela é hoje. E quem é que vai fazer ela ficar ainda muito melhor. Quem é que é poderoso para resolver qualquer situação. Quem é que me faz levantar pela manhã. Eu abro os meus olhos e coloco os meus pés no chão, porque eu sei que o Senhor me sustenta naquele dia. Eu deito a minha cabeça de noite e eu posso dormir tranquila, porque eu sei que na manhã seguinte, se é o plano de Deus, Ele vai me fazer levantar para um dia de vitória. Eu sei que eu posso trabalhar, eu sei que eu posso encarar desafios, porque eu não estou sozinho. Deus está comigo, Ele vai me ajudar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ensina todas as coisas, você sabia disso? Então você não precisa temer, você pode seguir em frente. Esses últimos dias, meus pais viajaram e eu fiquei dormindo sozinha ali na minha casa. E às vezes eu me assusto de noite, quando eu estou sozinha, ouço um barulho, alguma coisa assim. Eu já tinha um plano na minha cabeça, se eu ouvir algum barulho, ou eu vou tentar primeiro acordar o pastor, e depois eu vou tentar acordar o Giba. Mas, sinceramente, primeira noite que eu subi para o meu quarto para dormir, eu sentei e eu fiz uma oração: Senhor, eu não vou ter medo. Porque eu creio que os teus anjos obedecem às tuas ordens. Senhor, manda os teus anjos de guerra agora e coloca em volta da minha casa. Coloca, Senhor, em cada canto daqui. E se algum mal tentar se aproximar, que seja dessa rua, que os teus anjos expulsem daqui todo mal. Me guardem e me protejam. Eu vou dormir tranquilamente, porque o Senhor é o Deus que me protege. E eu dormi. Primeira noite, o alarme da casa disparou. Eu falei... Mas, gente, eu vou falar, a minha irmã fala que eu pareço um personagem de filme de terror, que eu ouço aquele, sabe aquele filme de terror que ouve o barulho e a pessoa abre a porta e vai lá no meio do monstro, lá assim, ó. Ela fala que eu pareço isso, mas não pareço. Eu estava com um exército de anjos atrás de mim. E daí eu ouvi aquele barulho, mas, sinceramente, eu levantei de manhã, no meio da noite e prestei atenção, não tinha nenhum barulho, não tinha nada e estava chovendo muito. E daí, na hora, foi por causa da chuva, a cerca disparou. Levantei do meu quarto, abri a porta, desci, desliguei, subi de volta e dormi. Nas outras noites, dormi muito bem. Porque existe uma verdade. Eu não enxergo com os meus olhos naturais, mas Deus continua sendo exatamente o mesmo. Eu não vejo, mas o que a palavra de Deus fala, tudo é verdade. O que acontecia na mente, no coração desses homens que eram chicoteados por causa da palavra de Deus e saíam de lá felizes, falando: eu tive a honra de levar aqui um chicote, uma paulada, porque eu preguei a respeito da verdade. O que tinha na cabeça de Daniel, quando ele falou: pode me jogar lá no meio da cova dos leões, porque eu não vou deixar de orar. Pode fazer. O que tinha? O que acontecia na cabeça deles que não trocavam Deus pelas coisas dessa terra? Não trocavam Deus pelas coisas desse mundo. Não trocavam por nada. Paulo fala: eu considero tudo que eu tenho aqui como escória, como lixo. Comparado à grandeza de servir a Jesus Cristo. Comparado à maravilha, à beleza de ser um filho, de ser servo. E eu dei alguns exemplos ali de algumas coisas que elas me contaram lá quando eram crianças ou jovens, não eram de Jesus. Quanto mais para você que é filho de Deus, Ele já tem preparado e Ele é poderoso para fazer. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele é forte e valente, poderoso nas batalhas, e Ele continua exatamente o mesmo. A diferença, ainda muito melhor, é que naquela época Ele vinha em favor do seu povo, que era protegido por Ele. Agora, além de Ele vir ao nosso favor, Ele é um Deus que habita em nós, e nós carregamos dentro de nós um poder de operar milagres. Nós carregamos dentro de nós o poder de realizar curas. Nós carregamos dentro de nós o poder de mandar embora toda a opressão e todo o mal que chegam perto de nós. O mal corre de você quando você chega, porque Deus está com você e está em você. Através do seu Espírito Santo que permanece aí dentro de você, se assim você o tem. Não é maravilhoso? Nós precisamos reconhecer o Senhor.
de manhã falar sobre a sua fidelidade, de tarde exaltar o seu santo nome e de noite agradecer os seus grandes feitos, porque Ele é o Senhor que continua fiel a nós em todos os momentos. Isso faz com que eu ande com Ele e deixe de viver uma vida cheia de compromisso que não tem nada a ver com Ele. E eu não estou falando que agora você tem que parar de fazer tudo que você faz. Você está me entendendo, amém? Eu estou falando que nós precisamos voltar a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E nós precisamos voltar a caminhar com Ele em todos os momentos. Um coração grato, um coração temente, um coração que reconhece, um coração que sabe o momento de brincadeira e o momento em que um homem e uma mulher de Deus estão falando uma palavra séria diante de Deus. Um coração que sabe receber correção. Um coração que sabe aprender com os irmãos e aprender. Um coração humilde, bondoso, cheio de misericórdia, que é capaz de socorrer alguém que é necessitado, ou de perdoar alguém que não está muito bem e agiu de forma errada. Um coração que reconhece Deus em todos os momentos. Se não fosse a misericórdia dele na minha vida, eu seria humilhada, eu não teria tudo que eu tenho, eu era envergonhada, mas Ele não me deixa ser envergonhada. Ele me lavou, Ele me guardou, Ele me protegeu, e agora Ele espera que da mesma forma eu haja com as outras pessoas. Eu perdoe, eu ajude, eu tenha misericórdia, eu perdoe, de novo já falei perdoe, eu ame. Ele é Deus fiel na minha vida. E nessa noite, essa é uma noite de reconhecimento e adoração a Ele. Essa é uma noite de colocar Ele de volta no centro, no trono, onde Ele deveria estar e nunca deveria ter saído. Essa é uma noite de exaltá-lo. Essa é uma noite de colocar a família lá no trono de Deus. Os planos, os projetos, de voltar a acreditar se você parou de acreditar. Afinal de contas, eu não acredito em mim mesmo ou no meu forte poder. Eu acredito no poder dEle, porque é Ele que faz. Não sou eu que gera provisão com as minhas mãos. O Senhor manda cliente para você, Jesse. O Senhor Deus manda pessoas, o Senhor Deus abre portas. Ele faz o teu dinheiro prosperar. Ele faz as suas coisas renderem. Já aconteceu a você de usar uma roupa que demora um monte para estragar? As coisas na tua casa não estragam? Já ouvi testemunho de gente que andou com o mesmo combustível do carro um tempão, não acaba o combustível? Que é isso, gente? Loucura! Isso é a vida de filho de Deus. Deus não manda milagre, Deus não manda provisão. Daí um dia eu perguntei para o pastor André, eu falei assim, pastor, mas essas coisas assim de Deus me mandar dinheiro para fazer isso não acontece comigo, por quê? Daí ele falou assim, porque Deus te manda dinheiro para fazer. Deus faz. Deus faz. Ele é o mesmo. Talvez não da forma como você esperou que Ele fizesse, mas Ele tem feito na tua vida. Você orou e pediu para Ele um milagre, uma condição, uma mudança. E Ele tem feito. Quem sabe Ele tem começado a transformar primeiro a sua mentalidade, o seu coração, para te colocar no lugar do milagre agora. Com certeza Ele está fazendo, porque nada se compara a Ele. Todos os homens podem mentir e ser mentirosos, mas Deus é o único que é totalmente verdadeiro. A palavra dEle nunca vai falhar. Se Ele diz que tem plano para você, Ele tem. Se Ele te prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai mudar, Ele vai mudar. Se Ele falou que vai te dar uma família, Ele vai. Se Ele te falou que vai te dar filhos, então Ele vai. Ele vai fazer milagres acontecerem. Ele fez na sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé. Aleluia. Essa é uma noite de colocar o seu coração de volta naquele lugar. De crer no impossível. Deixar Deus conduzir se você tirou Ele da condução, do controle. Se colocar à disposição para servi-lo. Se você encheu seu coração de medo por problemas, traumas passados. Não. Confiar que Ele está cuidando da sua família. Se você tem estado angustiado por causa de um familiar, alguém
que você tem orado, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, é noite de você colocar na presença dEle. É noite de você agradecê-lo pelo que Ele tem feito na tua vida. É uma noite de reconhecer a grandeza, que Ele é incomparável. É noite de arrepender o coração que tem deixado Deus como um compromisso e não como o único Deus verdadeiro, Salvador, onipotente, onipresente. É noite de humilhar o coração e de entregar uma adoração verdadeira. Ele é sustento, Ele é paz, Ele é alegria. E Ele não espera, Ele não te obriga, Ele continua te abençoando. Mas quanto mais perto você se coloca dEle, mais Ele pode fazer na sua vida. Mais Ele pode conduzir o seu coração. Mais Ele pode proteger os seus sonhos. Mais Ele pode proteger os seus pensamentos. Mais Ele pode te conduzir pelo caminho dEle. Porque você reconhece que é Ele nos teus caminhos, você não tem mais medo de andar por esses caminhos. Você reconhece que Ele tem feito, então você não se inibe, você simplesmente vai. Você simplesmente crê. Você simplesmente confia. Você simplesmente sonha os sonhos de Deus. Você não diz mais, é grande demais para mim. Você deixa o seu coração acreditar que se Ele te deu esse sonho, Ele vai cumprir, talvez muito mais do que isso ainda. Porque os dele são maiores do que os seus. Ele é Deus e não há outro como Ele. Ele é Deus e sempre será fiel. Ele é Deus e é Ele que vai fazer na nossa vida. Adore a Ele, e eu creio que nessa noite, enquanto você o adora, enquanto você derrama o seu coração diante dEle, enquanto você coloca Ele no centro, coisas vão ser colocadas no lugar. Talvez se você não dormia faz muitos dias, hoje você vai conseguir dormir. Talvez se você se sentir incomodado, talvez uma alergia que está dando no seu corpo, na sua pele, e hoje Deus vai agir no seu corpo. Dores no estômago vão desaparecer. Tumores vão desaparecer. Nódulos vão desaparecer. O Senhor é Deus. Ele vai te dar ideias, Ele vai colocar paz no seu coração, conduzir o seu caminho. Ele vai colocar pessoas no seu caminho, não tenha medo. Só deixe Ele ser Deus, só adore a Ele como Deus. Só confie nele como o único que você precisa. Só confie nele. Adore a Ele, agradeça, exalte. Veja Ele nos seus caminhos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Isso. Eu cantarei da bondade de Deus. Não deixe a sua boca fechada nesse Tanto momento. se for Louve a Ele. que me guie meu Santo fogo Senhor. na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o
Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas. O Senhor nos tirou de onde nós estávamos. Quem sabe o Senhor nos tirou de outro estado, o Senhor nos tirou de outra cidade, para nos dar uma nova realidade aqui. E o Senhor tem sido tão bom, tão fiel. O Senhor trouxe paz ao coração aflito, alegria, renovo àquele que estava cansado. O Senhor restaurou ministérios que estavam perdidos. O Senhor restaurou casamentos que estavam por um fio de terminar. O Senhor salvou famílias, o Senhor restaurou corações. O Senhor é tão bom. O Senhor é aquele que faz o sol nascer. O Senhor é o que faz e mantém o firmamento de todas as coisas. Isso tudo está debaixo do seu poder. Quem se compararia ao Senhor? O único Deus, o todo-poderoso, o incomparável Deus. É o Deus que escolheu me amar. É o Deus que escolheu te amar. O Senhor escolheu nos salvar. E por causa disso nós não fomos condenados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levantou o caído do chão. O Senhor deu vitória àquele que estava desistindo da sua vida. O Senhor salvou aquele que estava quase perdendo a sua vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor curou o enfermo. O Senhor deu graça. O Senhor levantou o humilde. O Senhor deu condição financeira. Obrigada, Senhor, porque nós temos um lugar para morar. Obrigada, Senhor, porque nós não temos só um lugar para morar, mas nós moramos num lugar incrível. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui. Obrigada. Obrigada porque o Senhor colocou essas pessoas no nosso caminho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor criou algo que se chama igreja. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor nos sustenta a cada dia. Obrigada porque o Senhor entregou o Teu Espírito Santo a nós. E nós não estamos sozinhos, o Senhor faz parte de nós. Obrigada, Senhor, porque nós éramos um espírito morto e o Senhor nos vivificou por meio do Seu amor, da Sua graça e da Sua bondade. Hoje existe vida dentro de nós. Hoje existe vida dentro de nós. Hoje nós podemos acreditar. Hoje nós temos um lugar preparado. Nós temos o céu para morar. Obrigada, Senhor, obrigada. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor nos deu família. O Senhor nos deu amigos. O Senhor nos deu um sorriso no rosto. O Senhor nos deu um propósito, uma missão. O Senhor nos deu um chamado. O Senhor nos deu pessoas para cuidar. O Senhor nos deu sonhos. O Senhor nos deu propósitos. E o Senhor derramou a sua unção sobre nós. Nós temos o Teu poder em nós. E nós vivemos grandes coisas no Senhor. E nós ainda viveremos grandes coisas, porque o Senhor nos fez livres. O Senhor nos fez livres. O Senhor nos fez livres de todo mal, para vivermos servindo ao único Deus. O Deus que não nos obriga, o Deus que nos deixa em paz e livres, para vivermos um amor verdadeiro ao Senhor. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, toda a gratidão dos nossos corações hoje ao Senhor. Enquanto nós Te adoramos, eu sei que o Senhor está agindo, porque o Senhor tem um amor tão grande derramado sobre o Seu povo e os Seus filhos. Oh, o Senhor sorri pra você. O Senhor sorri pra Sua igreja. O amor do Pai é derramado hoje aqui. Nós amamos ser Teu povo, Senhor. Eu não Te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim
presença é o que faltava em mim. Minha vida Você foi pode cantar isso. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Senhor. A minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Obrigada, Senhor. Levante as suas mãos. Seu coração está nele agora. E como ministra do Senhor, agora eu declaro sobre a sua vida paz que vem do céu sobre o seu coração. Ao enfermo eu declaro seja curado agora no poderoso nome de Jesus. Ao de espírito aflito e oprimido eu declaro seja liberto agora de toda mal, de toda opressão, de todo medo. Ao que estava com o coração duvidando, ao incrédulo eu declaro liberdade nos pensamentos e fé. Renovo do céu agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Declaro ao seu coração, seja livre no Senhor. Amor do céu sobre você que não sentia mais amor. Renovo sobre você que sentia traumas do passado. Agora eu declaro traumas quebrados e destruídos. E algo novo do Senhor brota em você agora. Uma nova realidade. E o que está brotando em você, minha irmã, se chama vida. Se chama vida de Deus. Receba a vida agora. Receba a vida. Duda, coloca a mão ali nessa senhora, com as mãos levantadas. Ela está recebendo algo da parte de Deus agora. Vida. Vida. Aí onde você está agora, vida. Uma vida que estava se esvaindo, estava como uma brasinha quase apagando. Nessa noite, vida. Porque Deus está em você e Ele quer para você, Ele tem para você vida. Eu declaro sobre a sua vida poder, milagres, portas abertas. Declaro contratos firmados. Declaro vendas sendo realizadas. Declaro novas oportunidades surgindo. Para você que quer servir ao Senhor, pessoas passarão por você essa semana como uma oportunidade de Deus para você crescer em fé, em manifestações do poder. Você vai orar e pessoas serão curadas. Você vai orar e pessoas serão libertas. Você vai orar na sua casa essa semana. Preste atenção, se alguém essa semana sentir peso dentro da sua casa, abra a sua boca e declare: todo mal sai em nome de Jesus. E você vai ver poder de Deus agindo na sua casa, porque onde você vai, o poder de Deus te acompanha. O Senhor é poderoso. Aleluia. Pastor, amém. Você recebe? Você entendeu essa palavra? Louve ao Senhor. Não se esqueça, Ele não é um compromisso na nossa agenda. Ele não é nada comparado com todas as outras coisas que nós fazemos. A nossa vida é abençoada. Você tem pessoas maravilhosas. Você tem marido, tem esposa, tem filho, tem tudo, é maravilhoso.
Mas nenhuma dessas coisas se compara a Deus. Ele é o único, verdadeiro. Louvado seja o Senhor na nossa vida. Amém? Seja abençoado. Em nome de Jesus, você pode se assentar.